Tudo bem, meus queridos alunos? Vamos começar a aula hoje aí falando aí um pouquinho aí da parte da história do computador, ok? E nós vamos, por enquanto, fazer por esse método com as aulas no YouTube, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos começar. Então, essa primeira parte, né, sobre a evolução, na história da evolução do computador. Vamos começar então pela geração mecânica, tá? Que vai de 1642 a 1945, tá, pessoal? Vamos começar a história do computador ali começa um pouquinho antes, né, de ser 1642, né? Um pouquinho, né, para dizer no bom sentido, né? Porque se a gente for ver a história, se a gente for ver a definição do que é um computador, então a história do computador começa bem antes, tá? Qual seria essa definição? Bom, um computador ele é um dispositivo que tem a capacidade de pegar alguns dados, pegar os dados na entrada e passar por um processamento, né, produzindo uma respectiva saída, tá? Esse processamento, pessoal, é uma transformação da informação, né? Esse processamento vai transformar essa informação de acordo com alguns parâmetros que são dados, né, pela pessoa que projetou essa transformação, esse processamento, tá? E esses parâmetros, esses passos, né, essas regras de transformação é o que a gente chama de algoritmo, tá? Então, todo o dispositivo que é capaz de passar por esse transformação da informação de acordo com algumas regras e produzir uma saída, a gente chama de um computador. Então, é claro que tendo em vista esta definição, né, um computador ele não necessariamente tem que ser é, como não tem que ser um computador eletrônico, tá? Toda vez que a gente pensa, hoje em dia, né, toda vez que a gente pensa assim, computador, a gente já associa a algum dispositivo eletrônico, tá? Mas com essa definição, nem sempre os computadores foram dispositivos eletrônicos, tá? Então, por exemplo, o primeiro computador, entre aspas, né, de que se tem história, era um computador manual, tá? Datado aí mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, né? Hoje em dia a gente conhece como Soroban, tá? Que é aquele equipamento oriental, né? Totalmente manual, tá? Então, é uma forma de você entrar com os dados e através da manipulação das continhas que tem nesse equipamento, é possível transformar esses dados, né, e produzir uma informação. Muito bem, mas eu vou começar a história do computador um pouquinho mais recente, tá? Na época da Revolução Industrial, né? Uma das características da Revolução Industrial foi o uso maciço de dispositivos mecânicos, né? Então tinha muito dispositivo mecânico, ok? E é claro que um desses dispositivos foram algumas calculadoras, tá? Calculadoras mecânicas, tá? Isso aí lá pelos anos de 1600, né? Século 17, ok? Então, quem começou, mais ou menos, né? Quem começou os primeiros projetos de um dispositivo mecânico capaz de fazer cálculos, né? Foi aí um cientista chamado Blaise Pascal, tá? Esse indivíduo aí que criou esse dispositivo, tá? Senhor Blaise Pascal. Muito bem. Então, esse dispositivo, conhecido como Pascalina, tá? Só efetuava somas e subtrações, ok? Era um dispositivo totalmente mecânico. E Blaise Pascal criou isso porque ele era um físico, um
grande matemático, né? Mas ele passou a adolescência toda dele vendo o pai dele, que era comerciante, penar, né, com os vários cálculos que tinha que fazer para manter o comércio dele, tá? E muitas vezes acabava perdendo, o pai dele acabava perdendo, se perdendo nas contas e acabava perdendo dinheiro por causa disso, né? Então, depois de formado e tudo, né, ele resolveu ajudar o pai dele a minimizar esse problema todo, né, criando alguma coisa que ajudasse o pai dele nessas contas. Então, o Blaise Pascal criou esse dispositivo eletrônico chamado Pascalina, tá? Ó, percebam, essa parte aqui é a parte externa da Pascalina, né? Você movimentava essas rodinhas aqui e aqui em cima apareciam os números, tá? E aqui a parte interna, né, com todas as engrenagens para que produzia aí os números, né, e o resultado. Interessante que ele somava e subtraía apenas utilizando toda a parte de mecânica, tá? Totalmente mecânica isso aqui. Muito bem. Então, depois disso, algum tempo depois disso, um outro cientista, conhecido como Leo von Leibniz, criou uma calculadora mecânica que já efetuava as 4 operações matemáticas, tá? Esse aqui, ó, um pouquinho maior que a Pascalina, tá? Aqui dá para ver um pouquinho mais a parte interna, né? Um pouquinho mais complexa também, mas já efetuava as 4 operações, tá? E eu volto a dizer, né? Muito interessante porque é totalmente mecânico, ok? Então, toda operação, todas as 4 operações sendo realizadas totalmente mecânicas, tá? Então, o von Leibniz evoluiu a Pascalina para chegar nesse dispositivo, né, já efetuando as 4 operações. Mais para frente, nós temos aí o senhor Charles Babbage, com a sua famosa máquina diferencial. Esta máquina diferencial, pessoal, conseguia a proeza de realizar cálculos apenas soma e subtração, tá? Mas ele realizava cálculos utilizando várias sequências de instruções, tá? Sequência de instruções que a gente conhece como algoritmo, tá? O que são essas instruções? São regras que o dispositivo tem que seguir para poder realizar alguma tarefa, tá? Então, esses são os algoritmos. Ele segue algumas regras para poder realizar alguma tarefa. Então, interessante que essa máquina diferencial de Babbage já realizava algoritmos, né? E sendo ainda totalmente mecânico, tá? Outra coisa interessante também é que para produzir a saída deste resultado, essa máquina diferencial imprimia, né? Na verdade, perfurava o resultado em pratos de cobre, né? Perfurava um tipo de código, né? Claro, e a pessoa tinha que interpretar aqueles códigos para saber qual era o resultado, tá? Mas aí, Babbage não parou só aí, né? Ele ainda evoluiu essa máquina até chegar na famosa máquina analítica, em 1834. Esse aí é o projeto da máquina analítica. Olha só que interessante, pessoal. Essa máquina analítica, além de seguir um algoritmo, né? Isto é, além de seguir uma sequência de instruções, tá? Também tinha memória, unidade de processamento e unidade de entrada e saída. Olha só, gente, totalmente mecânico, né? Muito bom, né? Uma coisa interessante de se falar é que a máquina analítica também seguia uma sequência de instruções, né? Também seguia um algoritmo, mas Babbage não conseguia escrever um algoritmo para a sua própria máquina, tá? Para ela funcionar. Então ele pediu uma ajuda a uma grande amiga dele, uma grande colega dele, tá? Inclusive podemos dizer que, né, se alguém fizer a seguinte pergunta: quem foi a primeira pessoa a desenvolver um software, né? Ou quem foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo, né?
Então, essa primeira pessoa era uma mulher, tá? A famosa Ada Augusta Lovelace. Então, essa senhora é uma grande matemática, né? Exímia matemática. Ela é considerada a primeira desenvolvedora de software da história, tá? Ela produziu, no caso, ela escreveu o algoritmo, né, o software que precisava para a máquina analítica de Babbage. Mas, o que acontecia? Tanto Babbage quanto a Ada Augusta Lovelace, eles pensavam muito à frente de seu tempo, né? Tanto que a máquina não chegou a funcionar corretamente por causa de limitações tecnológicas da época deles, né? Muito interessante, né? Então, a máquina acho que chegou até a ser construída, mas não chegou a funcionar corretamente. Então, eles acabaram encostando esse projeto. Bom, guarda aí o nome Babbage, tá? E a máquina dele. Daqui a pouco a gente volta a falar dele. Continuando, um pouco tempo depois, né, 1930, esse senhor aí de cabelos brancos, Conrad Zuse, né, criou a máquina de calcular utilizando relés, tá? Relés já é um dispositivo né, eletromecânico, né, capaz de, deixar passar energia ou não, tá? Isso através de comandos elétricos, ok? Então, em 1930 já se projetava aí construir um dispositivo eletromecânico. Zuse, algum tempo depois, gente, criou aí alguns postulados que mais tarde viriam a ser utilizados em inteligência artificial, tá? Depois, John Atanasoff, esse outro senhor, ele criou a aritmética binária, tá? E memória com capacitores. Tanto a aritmética binária quanto a memória com capacitores é utilizado até hoje em todos os computadores, tá? E olha só, isso aí na década de 30, né? Já século 20, começo do século 20, esses cientistas já criando teorias computacionais que são utilizadas até hoje, não só na utilização do computador, como na fabricação deles, tá? Howard Aiken, esse outro cientista aí, ele desenterrou, vamos dizer assim, os trabalhos de Babbage, né? Ele achou tão interessante esses trabalhos de Babbage que evoluiu, né? Estudou eles ao máximo e evoluiu esses estudos até chegar no imenso computador eletromecânico que ele batizou com o nome de Mark I, isso em 1944. Tá? Um dos grandes feitos desse computador é que é, ele executava uma instrução em apenas 6 segundos. Tá, eu sei que alguns podem estar falando assim, nossa, mas 6 segundos para executar uma instrução? Pois é, gente. Na época era um grande feito tecnológico, né? Era o ápice tecnológico. Eu sei que hoje em dia, né, qualquer computador, por mais fraquinho que seja, ele executa milhões de instruções em um segundo, tá? Mas na época, 6 segundos para uma instrução era um grande feito tecnológico, tá? O Mark I, ele marcou aí o fim das gerações de computadores mecânicos, tá? Então, depois disso, os computadores feitos depois disso já eram totalmente digitais, ou, em outras palavras, eletrônicos, tá? Bom, vamos dar uma espiadinha aqui, pessoal. Como é a cara deste computador eletromecânico, né? O famoso Mark I. Olha só, pessoal. Esse era o Mark I. Olha o tamanho dessa geringonça, gente. Olha o tamanho disso. O tamanho da sala, né? Eu não sei se vai dar para vocês verem, né? Bem aqui no cantinho aqui, ó. IBM. Exatamente, IBM financiando essas pesquisas, né, de um computador, ok? Nesse caso aqui, um computador eletromecânico, tá?
Depois disso, pessoal, começou a era eletrônica, tá? Ou podemos dizer assim, o que que marcou a era eletrônica? O que deu início à era da eletrônica, né? Vamos lá. O que deu início à era da eletrônica é esse equipamento, esse dispositivo eletrônico, né? Conhecido como válvula, tá? A geração da válvula, de que vai de 1945 a 1955, marca a primeira geração de computadores eletrônicos, tá? Então, esse dispositivo aqui eletrônico, chamado válvula, tá? Foi o responsável pelo primeiro computador eletrônico do mundo, tá? E ele foi batizado, esse aqui, né? Esse aqui era o primeiro computador eletrônico do mundo, batizado como Colossus. Isso em 1943, tá? O Colosso, na verdade, ele não chegou a ser utilizado comercialmente. Ele foi construído como um protótipo em uma universidade, mas não saiu disso, tá? No entanto, ele chegou a ser construído, chegou até a funcionar alguma coisa, né? Mas não completamente, tá? Então, a geração da válvula é considerada a primeira geração de computadores eletrônicos do mundo, tá? Depois disso aqui, pessoal, o computador evoluiu, claro, né? Você sabe que o ser humano, ele não é um bicho acomodado, né? Ele é muito incomodado, né? Ele é, inventa uma coisa que é o ápice da tecnologia e pouco tempo depois ele já quer melhorar aquilo. Então, é claro que aconteceu isso, tá? Essa dupla de cientistas, tá? Mauchly e Eckert, eles evoluíram aí o Colossus, né, até chegar em um equipamento chamado ENIAC, isso em 1946. O ENIAC é um computador, né, que utilizava 18.000 daquelas válvulas que eu mostrei para vocês, tá? 1.500 relés para ligar e desligar energia em vários pontos, onde precisava ou não precisava de energia. E 6.000 chaves. Essas chaves que eram utilizadas para fazer a programação desse grande computador, tá? Isso aí foi um marco na história do computador moderno, tá? O ENIAC foi, pode-se dizer, o primeiro computador eletrônico comercial do mundo, ok? Então esse foi, pode-se dizer que foi o primeiro computador a ter êxito no seu funcionamento, tá? Esses dois, Motley e Eckert, eles fundaram uma empresa que hoje que é conhecido como Unisys, tá? Uma das grandes empresas de hardware, tá? Então só para ter uma ideia como era o ENIAC. Esse aí era o ENIAC. Olha só o tamanho desta geringonça, pessoal. Aqui, ó, tá vendo essas mulheres aqui, ó, com todos esses cabos aqui? Então, isso aqui eram algumas chaves que eram utilizadas na programação, tá? Depois isso aqui evoluiu, aí deixou de ser cabos e passou a ser chaves comutadoras. Esse móvel aqui, ó, tem um móvel aqui, tem um móvel aqui no fundo, são móveis onde tem milhares ou centenas de válvulas, tá? Que eram conectadas aqui para poder realizar o funcionamento do computador, ok? O ENIAC, pessoal, ele fazia as 4 operações, né? E também fazia a potenciação e a radiciação, tá? Mesmo assim, ó, mesmo com todo esse tamanho aqui que era o ENIAC, né? Você vê que é uma sala razoavelmente grande, o poder de processamento dele, comparado com os computadores de hoje, era muito baixo, tá? Muito pequeno, tá? É só para vocês terem uma ideia, qualquer computador, qualquer calculadora que vocês compram nesses camelô aí de qualquer esquina, tem um processamento melhor do que o ENIAC, tá? Mas, conforme eu já havia falado, isso foi um grande marco tecnológico dessa época, né? Se não fosse esse marco tecnológico, nós não chegaríamos aos computadores que nós temos hoje, tá? Então, pessoal, vão anotando aí o ENIAC.
Colossus faz parte da primeira geração de computadores do mundo, tá? E o que caracteriza essa primeira geração? Um dispositivo eletrônico chamado válvula. Muito bem. Continuando. John von Neumann, grande cientista, tá? Responsável por muitos preceitos computacionais que é utilizado até hoje, tá? Dentre eles, né, em 1952, ele construiu a máquina de Neumann, né, onde utilizava programas representados em forma binária na memória do computador, tá? Isto é, softwares, tá? Softwares representados de forma binária, tá? Então, o primeiro aqui a escrever um programa totalmente em binário foi o senhor John von Neumann. E ainda ele utilizava aritmética binária para representar números na memória, tá? Unidade aritmética e unidade de controle. E essa máquina de Neumann ainda tinha dispositivo de entrada e saída e um registrador especial, tá? Então, todos esses preceitos aí que ele desenvolveu nessa época, quer dizer, programas de forma binária, né, e de forma armazenada ainda, aritmética binária para representar números na memória, unidade aritmética, unidade de controle, dispositivo de entrada e saída e registrador especial, até hoje é utilizado em todos os computadores, tá? Todos os computadores, desde o seu projeto inicial. Bom, então isso aí é um outro grande precursor da computação moderna. Bom, depois, 1955 a 1965, inicia a segunda geração de computadores eletrônicos. Qual é a característica da segunda geração? Esse dispositivo eletrônico chamado transistor, tá? O transistor, pessoal, tinha basicamente a mesma função da válvula. Tá, professor, mas que função é essa? Bom, a função é desviar energia, tá? Ou, em outras palavras, direcionar energia, ok? A energia entrava por um lado e poderia sair por outro, ou, né, tinha duas saídas, podia sair por um lado ou por outro, tá? Então, tanto a válvula quanto o transistor tem essa característica, tá? Conduzir energia para algum lado. É claro que como a válvula, por exemplo, né, a energia entrava dentro dela, né, passando lá pelos seus filamentos, esse dispositivo ficava incandescente, igual uma lâmpada, né? Deixa eu voltar aqui até a válvula, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, a energia entrava aqui dentro, e aqui ó, você tem os filamentos, tá, para poder fazer a condução elétrica, né? Então, enquanto fazia essa condução elétrica, isso aqui ficava incandescente, igual uma lâmpada, né? Essas lâmpadas incandescentes, né? Então, assim como a lâmpada, então a válvula também gerava luz, tá? E gerava calor. Era muito quente, né? Você não podia pegar na válvula enquanto ela estivesse em funcionamento, porque era muito quente, ok? Então, é claro, como gerava muito calor, é, automaticamente gastava-se muita energia, tá? Então, tanto o Colossus quanto o ENIAC, tá? Quanto o ENIAC, gastava-se muita energia, muita. Só para vocês terem ideia da quantidade de energia que o ENIAC gastava, quando eles tinham que ligar esse computador, eles tinham que informar para a companhia elétrica umas 2 horas antes, para a companhia elétrica poder se preparar, tá? Para o baque que esse computador ia dar quando ele fosse ligado. Se eles não se preparassem, jogassem mais tensão na rede, era capaz até desse computador, quando ligado, derrubar a energia do bairro, né? Você vê como ele puxava a energia. Então, era uma coisa impressionante. Já, o, já na época do transistor, né, onde diminuiu o tamanho do dispositivo, né? O transistor era bem menor que a válvula, né? Muito menor.
a quantidade de energia que utilizava também era infinitamente menor, além de ser muito mais rápido, tá? O transistor fazia essa transferência, esse direcionamento elétrico muito mais rápido, não produzia tanto calor, tá? Então gastava-se muito menos. Então os computadores, né, que vocês viram lá, o ENIAC, que era imenso, né, era muito grande, diminuía para menos da metade, tá? Bem menos da metade, né, do tamanho do ENIAC, tá? Um desses computadores funcionando aí totalmente transistorizado era o IBM 7090, que na época, né, na década de 60, chegou a ser o computador mais rápido, tá? E aí começa o domínio da IBM sobre a produção de computadores, né? Então a IBM nessa época se torna a grande, a poderosa IBM, tá? Bom, continuando. Seymour Cray, esse carinha aí, em 1964, desenvolveu o processamento paralelo, né? O que é isso? O computador com a memória principal, né? Tinha sua memória não, tinha sua CPU principal, a sua CPU de trabalho, só que paralelamente ele colocava outras CPUs, tá? Ajudando o processamento da CPU principal. Então, com isso, ele criou o termo supercomputador, tá? Que são várias CPUs fazendo processamento paralelo, ok? Ainda hoje existem supercomputadores, tá? Só que os supercomputadores de hoje utilizam milhares de CPUs, tá? O próprio Brasil tem um supercomputador que ajuda na previsão meteorológica, né? Então, essas previsões ficaram mais certivas, né? Graças ao processamento de um supercomputador. Bom, vamos lá, continuando. Circuitos integrados, 1965 a 1980. Essa aí é a terceira geração de computadores eletrônicos, tá? Então, circuito integrado, o que que ele faz, né? Ele tem aqui no meio, né? Ele tem uma pecinha de silício, tá? Quadradinha, pequenininha, tá? Bem pequena mesmo, tá? Ó, isso aqui que eu desenhei, faz de conta que é essa pecinha que eu estou te falando, tá? Essa pecinha aqui é conhecido hoje como um chip, tá? Então, o chip não é tudo isso aqui, essa parte preta toda aqui, é o encapsulamento desse chip, para proteger esse chip, tá? Porque ele é muito sensível, né? Principalmente à temperatura externa e a qualquer intempérie, né? Então, o que que eles fazem? Eles colocam esse encapsulamento para proteger de temperatura, proteger de intempérie, né? E também para conseguir colocar todas as conexões em cada uma desses contatos aqui, e aí conseguir conectar ele numa placa de circuito impresso que a gente conhece como placa-mãe, tá? E o que que vai nesse chip aqui? Transistor. Vocês lembram aqueles transistores, né, que eu acabei de mostrar, né, que é a evolução da válvula? Então, eles pegaram o transistor e diminuíram a um tamanho microscópico, tá? Então, colocaram aqui. A primeira geração de transistor, né, que vai de 65 a 80, eles colocaram aqui, começaram com dezenas de transistores, chegou aí a centenas de transistores, tá? Chegando aí até alguns poucos milhares de transistores em um único pontinho aqui desse encapsulamento, né, de um circuito integrado, tá? Então, com isso, o gasto de energia diminuiu mais uma vez drasticamente, tá? E podemos também dizer que o valor de um computador também diminuiu bastante a velocidade de processamento também aumentou muito, tá? Então aí o circuito integrado surgiu em 1958, né? Através desse cientista Robert Noyce, que é o cofundador da Intel, ok? Mas foi utilizado efetivamente em computadores em 1965, tá?
Gordon Moore também ajudou aí na utilização do... ou na utilização não, no projeto do chip, tá? Do circuito integrado. E é de Gordon Moore a lei de Moore, né? Que fala o seguinte: o número de transistores em um chip dobra a cada 18 meses, tá? E essa previsão, ela realmente se concretizou, ok? Então é isso aí, pessoal, vão marcando aí. Terceira geração de computadores eletrônicos, tá? Começou aí, 65 até 1980. Qual a característica da terceira geração de computadores eletrônicos? É o surgimento do circuito integrado, tá? Na verdade, essa terceira geração de computadores eletrônicos, né, caracterizado pelo circuito integrado, esses circuitos integrados são considerados circuitos integrados de baixa integração, tá? Muito bem, vamos continuar. E um dos equipamentos construídos já com circuito integrado é esse IBM System 360, tá? Construído aí no final da década de 60, começo da década de 70, tá? Percebam, aqui o computador é esse aqui. Deixa eu mudar aqui o meu marcador aqui. Percebam que esse aqui é o computador, tá? Esse equipamento aqui. E isso aqui, essas partes aqui, ó, que tem essa rodinha aqui dentro, né? Isso aqui são gravadores, tá? Isso aqui são fitas magnéticas, né? Utilizada para gravação de dados, tá? Esse outro equipamento aqui era conhecido como leitora de discos, tá? Também, em outras palavras, Winchester. Ou ainda, né? É o HD de antigamente, tá? Então, isso aqui tinha umas panelas, conhecido como panela de disco, muito pesado, uns discos muito grandes, né? Você lembra aqueles discos de vinil de 8 polegadas? Pois então, esse eram discos de 8 polegadas, e uma panela chegava a ter 5, 6, até 10 discos. Colocava aqui, essa tampa abria, colocava essa panela de disco aqui, fechava a tampa e dava partida, né? Então ele tinha que girar até chegar a uma velocidade ideal para começar a transferência de dados, tá? Então, nessa época aqui, esse IBM System 360 utilizava microprogramação para emular outros computadores da IBM. Então, em um computador, ele poderia emular outros computadores. Bom, a partir de 1980, né, até os dias de hoje, alguns chamam de quarta geração de computadores eletrônicos, outros, como eu, ainda consideram que estamos na terceira geração, tá? Por que eles falam que é quarta geração? A partir de 1980 até hoje, então eles criam circuitos integrados, tá, de alta integração. Esse VLSI é uma sigla para Very Large Scale Integration, tá? Ou integração, integração em escala muito alta, ok? Então, aqui em um único chip, aquele quadradinho que eu havia desenhado para vocês, não vai ter só algumas dezenas ou algumas centenas, tem milhões, milhões de transistores integrados em um único chip, tá? Nessa época aqui surge o microcomputador, tá? E um dos microcomputadores que marcou época, né, marcou história, foi o Apple, né? Aqui, ó, isso aqui é o Steve Jobs, ok? E esse aqui é o amigo dele, amigo e sócio do Steve Jobs, conhecido como Steve Wozniak. Então, esses dois aqui criaram a Apple, tá? Depois o Steve Wozniak saiu da Apple, ficou só o Steve Jobs. E esse aqui, como todo mundo já sabe, né? É a pessoa que fundou a Microsoft, tá? O senhor Bill Gates, ok? Também nessa época, é claro que um tempo depois, a IBM, que até então só atuava em computadores de grande porte ou médio porte, resolve entrar na, na faixa dos computadores
de microporte, tá? Ou microcomputadores, ok? E uma das primeiras pessoas que desenvolveu um software para esses computadores da IBM funcionar foi a Microsoft do senhor Bill Gates, tá? Então, nessa época, inicia a computação pessoal. Muito bem. Então, aí só para vocês terem uma ideia, né, de como era o Apple nessa época, né? Isso aqui é o primeiro Apple feito lá pelo Steve Wozniak, né? E quando o Steve Jobs viu essa invenção aqui do Steve Wozniak, então ele já falou, nossa, isso aqui é um marco da, né? Isso aqui precisamos vender, podemos ganhar dinheiro com isso aqui, né? Então, isso aqui foi o primeiro Apple, né? A partir daqui, é claro que eles melhoraram esse Apple aqui, melhoraram toda essa ideia, né? Esse gabinete aqui é de um gabinete madeira, né? Eles melhoraram e fizeram um gabinete com plástico injetado e criaram o Apple II, tá? Então, o Apple que foi comercializado, né? Que fizeram a Apple ser a Apple, foi o Apple II, tá? Esse aqui é o Apple I, tá? E esse aqui é o primeiro IBM PC, tá? Comercializado pela IBM, que fez com que a IBM entrasse aí no mercado de microcomputadores, ok? Então, esse aqui é o famoso IBM PC. Ok, pessoal? Então, com isso aqui vamos encerrando essa parte de evolução, né? A história da evolução do computador, tá? A partir daqui, os computadores evoluíram até chegar aos computadores de hoje, os notebooks, tá? E aí passa também pelos celulares, né? Também que utiliza também os processadores e tudo mais. Mas aí mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Então, essa aula é isso aqui, é isso aí. Até mais, pessoal.